Eu nunca tive medo de dormir. Nunca fui do tipo que acredita em sombra, demônio, energia ruim ou essas coisas. Paralisia do sono, para mim, era algo científico. O cérebro acorda antes do corpo. Alucinação hipnagógica, explicação neurológica. Simples. Até a terceira vez. A primeira vez foi normal. Acordei no meio da madrugada sem conseguir me mexer. Senti um peso no peito. Vi uma sombra no canto do quarto. Durou alguns segundos e passou. A segunda foi parecida, só que a sombra estava mais perto. Eu ainda tentava racionalizar, meu cérebro criando imagens a partir do medo. Mas na terceira vez, algo mudou. Eu acordei olhando para o teto, imóvel, silêncio absoluto. Mas não era o silêncio comum da madrugada. Era um silêncio espesso, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Eu tentei mexer os dedos. Nada. Respiração curta. Então ouvi um estalo, vindo do canto do quarto. Lento, seco, como alguém movendo o pescoço devagar demais. Eu não queria olhar, mas meus olhos se moveram sozinhos, e lá estava. Não era uma sombra dessa vez. Era algo definido, alto, magro, comprido demais para ser humano. A cabeça quase tocava o teto, e o que mais me incomodou era que ele parecia estar respirando. O tórax subia e descia lentamente, como se estivesse calmo, paciente, observando. Eu tentei fechar os olhos, não consegui. Ele começou a andar, mas não como uma pessoa anda. Os movimentos eram duros, articulados demais, como se cada passo fosse pensado, demorado. O som dos pés no chão não existia, mas eu via o deslocamento. Quando ele chegou na lateral da minha cama, eu senti o colchão afundar. Alguém sentando. O peso era real. O cheiro também. Um cheiro frio, como metal, como hospital. Ele se inclinou sobre mim, e eu finalmente vi o rosto. Não tinha olhos, não tinha boca, mas tinha profundidade, como se o rosto fosse uma máscara fina cobrindo um vazio. E então, dentro da minha cabeça, eu ouvi: "Você consegue me ver." Não foi som, foi pensamento, mas não era meu. Eu tentei gritar mentalmente. Nada. Ele aproximou o que seria o rosto do meu, tão perto que eu sentia o ar gelado. "Você abriu os olhos cedo demais." Naquele momento eu entendi uma coisa estranha. Eu não deveria estar consciente, não daquele jeito. Era como se eu tivesse invadido um espaço que não era para mim. Eu comecei a tentar me mexer com tudo que tinha, concentrando energia no dedo mínimo. Nada. Então, algo pior aconteceu. Eu senti outra presença no quarto, atrás de mim, na cabeceira, respirando no meu ouvido. E a coisa em cima de mim disse: "Agora ele sabe." Eu não sabia quem era ele, mas eu senti que não era só aquilo ali. A pressão no meu peito aumentou. Minha visão começou a escurecer nas bordas, e eu tive uma sensação absurda de queda, como se meu corpo estivesse afundando no colchão, descendo, passando pela cama, pelo chão, como se o mundo físico estivesse ficando para trás. Foi quando eu fiz a única coisa que consegui. Parei de tentar lutar. Em vez de tentar acordar, eu fechei os olhos mentalmente, porque fisicamente eu não conseguia, e pensei: "Eu não estou vendo nada, não estou aqui." Repeti isso várias vezes. De repente, o peso sumiu. Eu consegui mexer o braço, levantei de uma vez, acendi a luz. O quarto estava normal, mas o colchão estava marcado, como se alguém tivesse sentado ali. Eu não dormi mais naquela noite, nem na seguinte, nem na outra. Mas o pior não acabou, porque começou a acontecer algo diferente. Eu passei a acordar já sabendo que ia acontecer, como se algo estivesse esperando eu atingir certo nível de consciência. Na quinta vez, eu não abri os olhos. Eu acordei paralisado. Eu sabia, sentia, mas mantive os olhos fechados. E ouvi passos, dentro do quarto, lentos, circulando a cama,
uma respiração, perto, depois longe, depois perto de novo. E então uma voz disse: "Ele aprendeu." Outra respondeu: "Mas ainda vê." Eu senti uma mão, ou algo como uma mão, tocar meu pé, gelado, pressionando levemente. Eu não reagi, não abri os olhos, não lutei. Depois de alguns segundos, sumiu. Desde então, eu tenho uma regra. Se eu acordo e não consigo me mexer, eu não abro os olhos. Nunca. Porque na última vez que abri, eu percebi algo diferente. Ele não estava mais no canto do quarto. Ele estava do lado da cama, esperando, como se soubesse que eu ia olhar. E havia mais de um. Eu sempre tive paralisia do sono esporádica. 1 ou 2 vezes por ano. Nada demais. Eu já sabia identificar quando estava acontecendo. Acordava, não conseguia me mexer, sentia uma pressão leve no peito, esperava passar. Nunca vi nada. Até a noite em que ela resolveu falar comigo. Era uma terça-feira comum. Eu dormi cedo porque precisava acordar às 6. Por volta das 3 da manhã, eu despertei de repente, sem susto, sem pesadelo. Só despertei e imediatamente percebi. Meu corpo estava completamente imóvel. Nem os dedos, nem a língua. Só os olhos. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da rua entrando pela janela. Tudo parecia normal, silencioso demais. Então ouvi o barulho da porta do meu quarto abrindo. Devagar. O som era inconfundível. O leve arrastar na madeira, a maçaneta estalando. Eu senti um alívio instantâneo. Pensei: minha irmã. Ela às vezes acordava de madrugada para beber água. Devia ter visto luz no meu quarto antes de eu dormir e veio perguntar algo. Os passos entraram no quarto, leves, descalços. Ela parou ao lado da minha cama. Eu estava de lado, virado para a parede. Não conseguia virar para ver. Então ouvi a voz dela, baixa, normal. "Você tá acordado?" Eu tentei responder. Nada saiu. Ela falou de novo, mas o tom estava estranho, não mais preocupado, era neutro. "Você consegue me ouvir, né?" Meu coração começou a acelerar. A voz era idêntica, mas a forma de falar era diferente. Minha irmã não falava daquele jeito. Havia uma pausa calculada entre as palavras, como se estivesse aprendendo a usá-las. Eu tentei mexer o braço. Nada. Então senti o colchão afundar atrás de mim. Ela sentou na cama. O peso era real. O calor também. Eu senti algo próximo do meu cabelo, muito próximo. E a voz veio de novo, agora quase no meu ouvido. "Não tenta se mexer." Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Ela nunca diria isso, nunca. O silêncio voltou por alguns segundos. Eu ouvia a respiração, mas não era a respiração da minha irmã. Era mais lenta, profunda demais, como se viesse de alguém maior. Então aconteceu algo que eu não consigo explicar. Eu senti um dedo tocar minha nuca, deslizando devagar pela minha pele, e a voz perguntou: "Você sabe que eu não sou ela, né?" Meu estômago virou. O ar ficou pesado. Eu queria acordar. Eu queria que fosse só o cérebro brincando comigo, mas então ouvi algo impossível. A voz da minha irmã chamou do corredor. "Você tá falando sozinho?" A voz vinha de fora, distante, real, e ao mesmo tempo, a coisa atrás de mim riu, mas continuou usando a voz dela. "Ela ainda acha que sou eu." O colchão afundou mais, como se o peso tivesse aumentado. Eu senti algo encostar na minha cabeça. Não era mão, era como se fosse um rosto encostando, e então ela sussurrou: "Se você olhar para mim, eu fico." Eu não sei porquê, mas naquela hora eu entendi. Se eu virasse o rosto, se tentasse ver, aquilo não iria embora quando a paralisia acabasse.
Eu concentrei toda a minha força em manter os olhos fixos na parede. A respiração atrás de mim ficou mais próxima, mais pesada. Olha, ela insistiu, mais baixo, mais próxima. Eu senti algo pressionar meu ombro, como se estivesse tentando me virar, mas meu corpo não obedecia nem a mim, muito menos a aquilo. De repente, o peso sumiu. O colchão voltou ao normal. A respiração desapareceu. Eu consegui mexer os dedos. Virei rápido. Não tinha ninguém. A porta estava fechada. Levantei e fui até o corredor. Minha irmã estava no quarto dela dormindo. Eu acordei ela. Perguntei se tinha ido no meu quarto. Ela jurou que não. Disse que nem tinha acordado durante a noite. Mas o pior não foi isso. O pior veio depois. Nas semanas seguintes, comecei a ouvir a voz dela em momentos aleatórios. Durante o dia, sussurrando meu nome, às vezes chamando da cozinha quando eu estava sozinho em casa. Sempre idêntica, sempre perfeita, mas com aquela pausa estranha entre as palavras, como se estivesse aprendendo a usá-las. Então aconteceu de novo, outra paralisia. Eu acordei imóvel, dessa vez de barriga para cima. O quarto parecia maior, escuro demais, e havia alguém sentado no teto, acima de mim, colado no canto entre as duas paredes, de cabeça para baixo, observando. Eu não via o rosto, só o cabelo caindo, longo, escuro, e a voz veio, suave. Eu disse que fico se você olhar. Eu fechei os olhos com força, mas antes de fechar completamente, eu percebi algo. O formato do corpo não era o da minha irmã. Era mais comprido, os braços longos demais e as pernas dobradas de um jeito errado. Desde então, eu aprendi algo sobre paralisia do sono. Não é só o cérebro criando imagens. É como se algo percebesse quando você está entre dois estados, acordado demais para sonhar, dormindo demais para reagir. E algumas coisas sabem usar vozes que você confia. Eu não durmo mais de lado, e nunca mais respondi quando ouvi minha irmã me chamar de madrugada, porque uma vez, no mês passado, eu ouvi duas vozes dela ao mesmo tempo, uma no corredor e outra bem atrás de mim. Eu nunca tive paralisia do sono na adolescência. Ela começou tarde, aos 29 anos, logo depois que eu me mudei para um apartamento pequeno no 8º andar. Nada especial no lugar. Apartamento novo, prédio silencioso, sem histórico estranho. A primeira vez foi leve. Acordei de madrugada sem conseguir me mexer. Normal. Peso no peito, respiração curta. Esperei passar. Mas teve um detalhe. Eu ouvi alguém contando. Baixo, muito baixo, como se estivesse no corredor do prédio. 1. Eu pensei que fosse algum vizinho falando ao telefone. 2. A voz parecia masculina, sem emoção. Quando chegou no 3, a paralisia acabou. Eu levantei, olhei pelo olho mágico da porta. Nada. Corredor vazio. Ignorei. Mas aconteceu de novo. 2 noites depois, mesma hora, 3h17 da manhã. Eu acordei imóvel, olhos abertos, o quarto escuro. E a voz, agora mais próxima. 1. Não vinha do corredor, vinha de dentro do apartamento. 2. Meu coração disparou. Eu tentei virar o rosto. Nada. 3. E algo tocou meu pé. Não foi imaginação, foi pressão real. Dedos gelados envolvendo meu tornozelo. A paralisia quebrou na mesma hora. Eu puxei o pé com violência. Acendi a luz. Quarto vazio. Porta trancada. Janela fechada. Eu quase ri de nervoso. Estresse. Foi o que eu pensei. Mas começou a acontecer todas as noites. Sempre às 13h17. Sempre a mesma sequência. Acordo, imóvel. Silêncio pesado. E então... 1. Mas a cada noite a voz ficava mais próxima. Primeiro parecia distante, depois no quarto, depois ao lado da cama, e o toque também evoluía.
primeiro no pé, depois na perna, depois na cintura. Na sexta noite, quando ouvi eu já estava em pânico. Eu sabia o que vinha. Eu tentei fechar os olhos antes do 2, mas meus olhos não obedeceram. 2. Eu senti algo subir na cama, o colchão afundando lentamente. 3. E dessa vez, eu vi. Ele estava sobre mim. De 4, como um animal, mas com proporções erradas, braços longos demais, articulações dobrando no sentido contrário, a cabeça pendendo para o lado e o rosto não tinha traços definidos. Era como se estivesse em constante movimento, como fumaça presa dentro de uma máscara de pele. Ele não me atacava, não gritava, não fazia barulho. Só ficava ali, me observando. Muito perto. Eu conseguia sentir algo escorrer do queixo dele no meu rosto, gelado. Quando a paralisia acabou, ele desapareceu, mas o colchão ainda estava afundado por alguns segundos. Eu parei de dormir. Passei 2 noites acordado à base de café. Na terceira, o cansaço venceu. Eu apaguei no sofá, com a TV ligada. Acordei às 13h17. Imóvel. A TV estava desligada, a sala escura. E a voz veio diferente. Não veio de um ponto fixo. Veio de todos os lugares ao mesmo tempo. 1. Ecoando. 2. Eu senti algo rastejando pelo chão. 3. Ele não estava mais sobre mim. Ele estava ao meu lado, de pé, alto demais para caber na sala, a cabeça encostando no teto, mas dobrada, como se não se importasse com a própria forma. E então, ele fez algo novo. Ele levantou um braço, apontou para mim e contou de novo. 1. Meu coração parecia explodir. 2. Eu senti meu braço direito começar a se mexer, sozinho, subindo devagar, sem que eu ordenasse. 3. Minha mão tocou meu próprio rosto, mas não fui eu. Os dedos pressionaram meus olhos, forçando, como se quisessem que eu não visse. A paralisia quebrou com um grito que eu nem sabia que estava preso na garganta. Eu caí do sofá. Passei o resto da noite sentado na cozinha, luz acesa. Mas o pior veio depois. Na noite seguinte, eu não acordei às 13h17. Eu acordei às 13h16. Imóvel. Silêncio. E a voz começou antes. 1. Mas dessa vez, antes do 2, ele completou. Você aprende rápido. Eu senti algo diferente. Não era só presença, era expectativa, como se ele estivesse testando limites. 2. Eu percebi que estava mais difícil respirar. 3. E ele não apareceu. Nada aconteceu. A paralisia terminou. Eu quase senti alívio, até olhar o relógio. 13h18. Eu tinha perdido 1 minuto inteiro, sem memória. Na noite seguinte aconteceu o mesmo. Acordo às 13h16. 1, 2, 3. Paralisia termina. Relógio marca 13h18. Sempre 1 minuto faltando. Comecei a gravar o quarto com o celular. Coloquei apoiado na estante. Na manhã seguinte, fui ver o vídeo. Às 13h16, eu me mexo levemente. Fico rígido. Às 13h17, meu corpo se levanta da cama, sozinho. Senta na beirada, fica parado, imóvel, durante 1 minuto inteiro. O vídeo não tem áudio estranho, mas minha cabeça está inclinada para o lado, como se estivesse ouvindo alguém. Às 13h18, eu deito de novo e acordo assustado. Eu não lembro de levantar, não lembro de sentar, não lembro daquele minuto. Na última noite antes de eu me mudar, aconteceu algo diferente. Acordei às 13h15, antes do horário, imóvel, sabendo o que vinha. Mas a voz não contou até 3, ela contou até 4. 1, 2, 3. Eu senti meu corpo começar a se levantar sozinho, mas dessa vez, meus pés tocaram o chão. 4. E eu fiquei de pé, imóvel, de olhos abertos, mas sem controle. E ele estava na minha frente, muito próximo,
tão alto que eu precisava olhar para cima. Ele aproximou o rosto do meu e sussurrou bem alto: "Quando eu chegar no 10, você vem." A paralisia quebrou. Eu caí no chão. Saí do apartamento no dia seguinte. Nunca mais voltei. Nunca mais dormi lá. Mas às vezes, quando estou quase pegando no sono, eu acordo subitamente às 13h16, mesmo em outro lugar, mesmo em outra cidade. E antes de conseguir me mexer, eu ouço bem baixo: 5. Eu comecei a desconfiar que tinha algo errado quando percebi que eu não lembrava da última vez que tinha acordado descansado. Não era insônia. Eu dormia, sonhava, mas sempre havia um momento, no meio da madrugada, em que eu despertava, preso. Paralisia do sono. No começo era comum. Eu acordava imóvel, esperava, passava. Mas depois algo mudou. Eu comecei a acordar mais de uma vez na mesma noite. Vou explicar. Eu despertava na minha cama, imóvel, sentindo o peso no peito. Via meu quarto, o armário, a porta, a janela. Tudo normal. A sensação horrível. E então conseguia mexer os dedos. Virava de lado, respirava fundo, pensava. Passou. Só que segundos depois, eu acordava de novo, na mesma posição inicial, imóvel. Mesmo quarto, mesmo ângulo, como se aquele primeiro despertar tivesse sido falso. Isso começou a se repetir. Acordo, paralisado, passa. Acordo de novo, paralisado, passa. Toda vez o quarto parecia igual, mas pequenos detalhes mudavam. Às vezes a porta estava entreaberta, às vezes completamente fechada. Às vezes a luz da rua não entrava pela janela. Eu comecei a testar. Na primeira libertação, eu olhava para o relógio do celular. 3h12. Na segunda vez que eu acordava, o celular não estava na mesa. Na terceira, estava lá, mas marcava 3h12 novamente. Como se o tempo não avançasse. Na quinta repetição, algo apareceu. Na primeira vez daquela noite, nada. Na segunda, nada. Na terceira, eu senti o peso no peito mais forte. Na quarta, eu vi, no canto do quarto, uma silhueta, imóvel, alta. Mas diferente das outras histórias, ela não se aproximava, ela ficava parada, observando cada vez que eu acordava. E cada ciclo parecia durar mais, como se eu estivesse demorando mais para escapar. Eu comecei a entrar em pânico dentro da própria paralisia. E quando o medo aumentava, eu acordava de novo, no mesmo ponto inicial, imóvel, olhos abertos, começando tudo outra vez. Até que uma noite eu resolvi fazer algo diferente. Eu não tentei me mexer, eu não lutei, eu fiquei olhando para a silhueta no canto. Ela estava lá, imóvel. Eu fiquei encarando, e ela fez algo pela primeira vez. Ela inclinou a cabeça, devagar, como se estivesse curiosa. Naquele momento eu percebi. Ela não estava presa comigo. Eu estava preso com ela. O quarto começou a escurecer nas bordas, mas eu não acordei. Eu permaneci ali, imóvel, e ela começou a se mover. Não caminhando, deslizando, sem dobrar os joelhos, sem som, parando ao lado da minha cama. Ela se inclinou e o rosto dela ficou visível. Não tinha olhos, mas tinha algo pior. Onde deveriam estar os olhos, havia profundidade, como se fossem buracos que não terminavam. E dentro deles, eu vi algo que me fez gelar. Eu vi a mim mesmo deitado, dormindo, só que em outro quarto, outro lugar, outra cama. Como se aquela realidade fosse apenas uma camada. Eu tentei acordar com força, desesperadamente, e consegui. Sentei na cama, ofegante, luz do quarto normal, relógio marcava 6h40, manhã. Alívio absoluto. Fui trabalhar. Passei o dia cansado, mas normal. À noite dormi com medo,
Mas nada aconteceu. Nenhuma paralisia. Nenhuma repetição. Eu pensei que tinha acabado. Até que no dia seguinte, no trabalho, algo estranho aconteceu. Eu pisquei. E por uma fração de segundo, eu estava no meu quarto, deitado, imóvel, a silhueta no canto. Eu pisquei de novo, voltei ao escritório, como se fosse um corte, um frame errado. Aquilo começou a se repetir com mais frequência, pequenos apagões durante o dia. Eu piscava e estava no quarto, paralisado. Ela mais próxima, cada vez mais próxima. E quando eu voltava, o relógio tinha avançado alguns segundos. Ninguém parecia perceber. Na última noite antes de eu procurar ajuda, aconteceu o pior ciclo. Eu acordei paralisado, a silhueta no canto. Mas dessa vez, quando consegui me mexer, eu não acordei de novo na cama. Eu acordei sentado na beira da cama. Mas o quarto estava diferente. As paredes estavam manchadas. A janela não tinha vidro. O ar era pesado. E a silhueta estava sentada na minha cama, no meu lugar, imóvel, observando. Eu tentei levantar, não consegui. Meu corpo não respondia. Ela levantou, veio até mim e colocou algo na minha mão. Era meu celular. Na tela, um vídeo aberto. Eu dei play. Era eu, dormindo, no meu quarto real, enquanto aquela coisa estava ao meu lado. A paralisia nunca tinha sido sonho. Eu estava acordando no lugar errado, na camada errada, na realidade errada. E talvez eu nunca tenha voltado totalmente. Eu sempre ouvi falar de paralisia do sono. Sabia os sintomas: corpo imóvel, pressão no peito, alucinações. Então, quando aconteceu comigo pela primeira vez, eu reconheci. Eu acordei às 2h47 da manhã, de barriga para cima, olhos abertos, sem conseguir mexer o corpo. Normal. O quarto estava silencioso, iluminado pela luz fraca do poste da rua entrando pela cortina. Eu tentei mexer os dedos. Nada. Respirei devagar, esperei passar. Mas algo estava diferente. Não havia sensação de peso no peito. Não havia sombra no canto. Não havia figura. Só uma certeza estranha. Eu não estava sozinho. Não vi nada, mas senti que alguém estava de pé ao lado da minha cama. Muito perto. Perto o suficiente para eu sentir presença. Como quando alguém entra num quarto e você sabe, mesmo de olhos fechados. Eu tentei racionalizar, cérebro projetando sensação de ameaça, normal. Mas então eu ouvi. Respiração. Muito leve, não no quarto inteiro, ao lado do meu ouvido. Eu estava de barriga para cima e a respiração vinha da minha direita, a poucos centímetros. Eu tentei mexer a cabeça. Nada. O som continuava. Lento. Calmo, como se estivesse observando. Esperei que começasse alguma alucinação visual, que algo aparecesse, mas nada apareceu, só o som. E então, depois de talvez 30 segundos, eu senti o colchão afundar. Muito pouco, mas o suficiente. Como alguém apoiando a mão, ou o joelho. Eu tentei forçar meu corpo a reagir. Nada. E então aconteceu algo que eu nunca tinha ouvido em relatos. A respiração parou, e eu ouvi um sussurro, muito baixo, quase como se estivesse testando a própria voz. Ele está acordado. Não foi dentro da minha cabeça, veio do lado, eu tenho certeza. Meu coração disparou. Eu quis gritar, mas meu corpo não respondia. Alguns segundos de silêncio, e outra frase. Ainda não. Eu não sei por que aquilo foi pior do que qualquer grito, porque não parecia direcionado a mim. Parecia uma conversa sobre mim. Depois disso, a paralisia simplesmente terminou, sem susto, sem explosão. Eu consegui mexer o braço, virei rápido para o lado direito, não tinha ninguém. Levantei, revirei o quarto, olhei atrás da porta, debaixo da cama, nada.
Eu quase consegui me convencer de que foi alucinação auditiva, até a manhã seguinte. Quando acordei, percebi algo estranho. Meu travesseiro estava levemente deslocado. Eu moro sozinho e não me mexo muito dormindo. Ignorei. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. 2h47. Acordei imóvel. Respiração ao lado. Colchão afundando. Dessa vez eu já estava esperando o sussurro. Ele veio. Ele percebe. Pausa. Não importa. Eu tentei mexer os dedos com toda a força que tinha. Nada. E então senti algo tocar meu braço. Não apertando, não arranhando, só apoiando, como alguém testando textura. A sensação era fria, mas não gelada. Humana demais para ser imaginação. A paralisia terminou. Eu virei imediatamente. Nada. Mas meu braço estava arrepiado exatamente no ponto onde senti o toque. Comecei a deixar a luz acesa para dormir. Mesmo assim aconteceu. Só que dessa vez eu consegui mover os olhos para baixo. E eu vi. Não uma figura inteira, só uma parte. Algo na lateral da cama, à altura de um torso inclinado, como se alguém estivesse ajoelhado ao meu lado. Mas eu não via rosto, só um contorno mais escuro que o resto do quarto. E eu ouvi muito claro. Ele quase vê. Na quarta noite, eu decidi gravar áudio. Deixei o celular gravando na mesa de cabeceira. Acordei às 2h47, paralisado. Respiração. Colchão afundando. Toque no braço. E o sussurro. Hoje não. A paralisia terminou. Eu peguei o celular tremendo. Reproduzi o áudio. Silêncio. Só minha respiração acelerada depois que acordei. Nada mais. Mas no meio da gravação havia um ponto estranho. Entre 2h47 e 2h48. Um segundo de interferência, como o microfone sendo coberto. Eu comecei a evitar dormir de barriga para cima. Passei a dormir de lado, voltado para a parede. Na sexta noite, acordei paralisado novamente. Mas dessa vez, eu estava de lado, voltado para a parede, e senti a respiração atrás de mim, muito próxima, no meu pescoço. Eu não via nada, mas senti algo aproximar o rosto do meu cabelo e a voz veio diferente, mais firme, mais clara. Ele sabe que não é sonho. Eu senti o colchão afundar atrás de mim, como se alguém tivesse deitado na cama. Eu tentei gritar, nada. Então senti algo deslizar pelo meu ombro, descendo até minha mão. E meus dedos começaram a se mover, sozinhos, lentamente. Não era espasmo, era movimento coordenado, como se alguém estivesse testando meus limites. Quando a paralisia terminou, eu levantei de uma vez. A cama estava perfeitamente alinhada, mas meu braço estava exatamente na posição em que senti o movimento, como se tivesse sido guiado. Eu pensei que estava ficando paranoico, talvez estresse, talvez ansiedade, até a última vez. Eu acordei às 2h47, mas dessa vez eu consegui mover os olhos imediatamente. E eu vi meu quarto inteiro, normal. Só que algo estava errado. A porta do quarto estava aberta. Eu sempre tranco, sempre. Eu vi o corredor escuro e alguém parado no final dele. Não dentro do quarto, no corredor, observando. Não era alto demais, não era distorcido, era uma silhueta comum, humana, parada, imóvel. Eu não conseguia me mexer, mas percebi algo que gelou meu sangue. A respiração não vinha mais do lado da cama, vinha do corredor. E a voz falou pela última vez. Agora ele entende. A paralisia terminou. Eu sentei na cama. A porta estava fechada, trancada, como sempre. Mas desde aquela noite, eu nunca mais acordei às 2h47. Nunca mais tive paralisia. Nunca mais ouvi sussurros. Só que às vezes, quando estou quase pegando no sono, eu sinto o colchão afundar levemente, como se alguém estivesse testando se eu ainda acordo. E eu fico completamente imóvel, mesmo podendo me mexer. Porque eu nunca tive certeza absoluta se aquilo era paralisia, ou se eu apenas fingia estar paralisado, enquanto algo estava no meu quarto. Esse foi mais um Arquivo da Madrugada. Deixe seu like, compartilhe com quem também gosta de relatos reais e ative o sininho para não perder os próximos registros.
porque quando a madrugada chega, novas histórias sempre encontram voz. Nos vemos no próximo arquivo.